Então, prosseguindo na ação penal 503, 52, 63, 15, continuar depoimento do senhor Ademir Bendini. Senhor Ademir, o senhor fez, argumentando, fez um desabafo, o senhor terminou? Ou... Não, eu vou só terminar já, Meritíssimo. Eu só queria complementar que ao longo desses 37 anos de carreira, mais o período que eu fiquei na Petrobras, eu sempre fui um cidadão honesto, transparente, investigar a minha vida de ponta cabeça. Meu patrimônio está ali declarado, público e limpo, né? O que eu angariei, né? Consegui construir um patrimônio familiar ao longo de 40 anos de trabalho. Hoje esse patrimônio está sendo dilapidado, seja por custas de ter que enfrentar um processo da espécie, seja pelo próprio Estado está sequestrando meus bens para fazer frente a essa denúncia descabida, e destruíram minha vida sem nenhuma prova. Eu não sei por que essa tortura. Há 6 meses eu estou preso, né? Vim parar num presídio. Toda uma história de vida foi desmontada. Estou lá com 3 mulheres em casa e... Enfim, essa é a história da minha carreira. Perfeito, eu agradeço. E agora, já entrando no assunto específico da ação penal, especificamente sobre a operação de alongamento da dívida da agroindustrial, pergunto se eu poder explicar, ainda que brevemente, qual o trâmite de uma operação como essa, por que alçadas do banco ela passa e, se houver, qual é a autonomia que a figura do presidente tem para aprovar uma operação desse tipo, se é que tem. O modelo implantado no Banco do Brasil de governança, que eu reputo como um dos maiores do país, e que inclusive eu levei e estava em implementação já num grande avanço na Petrobras, a alçada do presidente é 0. Ele não pode deferir absolutamente nada. Ele não tem alçada individual para nada. Uma operação de crédito no Banco do Brasil, ela se inicia pela agência de relacionamento. Há, segregadamente, uma análise de limite de crédito de uma outra área, que não é da área comercial, e dependendo do valor da operação, ela sobe pelo menos por umas 5 camadas de alçada, dependendo dessa condição. Aonde o presidente participa são em decisões colegiadas, tanto na diretoria executiva, no caso do Banco do Brasil chamado de conselho diretor, quanto no conselho de administração, dependendo do valor. Então, uma operação dessa da espécie, ela começa na agência, ela passa pela superintendência a que essa agência está vinculada, ela sobe para a diretoria comercial, no caso, para que depois o vice-presidente, se for o caso, leve a operação. Em paralelo, é aprovado um limite de crédito e feito um estudo sobre a operação pela diretoria de crédito, e aprovado num comitê de diretores esse limite, para que esteja aderente àquilo que está sendo proposto pela área comercial. Basicamente é esse o fluxo. Perfeito. O senhor narrou aqui Agradeço. O senhor narrou em passagem anterior do seu interrogatório a preocupação do setor bancário com a situação creditícia das empresas envolvidas na Operação Lava Jato. O senhor chegou a discorrer aqui sobre, enfim, conversas que o senhor teve com o acusado Marcelo Odebrecht, inclusive, sobre o tema. Queria perguntar, houve conversas também desse tipo com outras empresas envolvidas na operação? Sim, com todas, praticamente todas, eu deveria dizer. Eu participei de algumas diretamente, vice-presidente, diretor participou de outras. Esse tipo de conversa foi feito. Se permitir, eu posso explanar um pouquinho mais o porquê dessa situação e porque talvez o senhor Marcelo Odebrecht me procurou com uma determinada insistência para de repente passar recados. Eu só peço para o senhor ser sintético. Não precisa ser. Eu vou ser bastante sintético, Meritíssimo. No mês de novembro, nós estávamos à frente da operação da Sete Brasil. Essa operação havia sido aprovada pelo BNDES, e quando isso acontece no mercado, o BNDES libera os bancos para fazer uma operação de antecipação para que se iniciem os projetos, para que depois, enquanto ele cumpra a operação e desembolse o valor do investimento, paga os bancos e isso tem sequência o projeto. O BNDES estava quebrando um dogma. Ele autorizou os bancos a fazerem adiantamentos,
né, os empréstimos ponte, e face a determinados pontos citados na Lava Jato, ele recuou da aprovação. Era um caso sui generis e deixou os bancos numa situação de muita dificuldade. Os bancos passaram a se reunir com essa preocupação, eu já falei isso para o Meritíssimo, até que nós estávamos sem interlocução nesse momento, o sistema financeiro, diante daquele alvoroço que estava se causando naquele tempo. A área técnica do banco, dos demais bancos, fizeram um estudo em relação a isso, e numa determinada ocasião, num evento ao qual estava presente o ministro Luiz Mercadante, eu comentei com ele essa situação, se havia alguém coordenando esse tipo de situação para que se mitigasse os impactos nas empresas. E falei dos valores envolvidos. Ele se assustou, disse que não, convocou uma reunião, onde inclusive participou a própria Presidente da República, representantes da CGU, AGU, Ministério Federal, enfim, todos os atores em relação a isso, onde eu fiz uma apresentação. Inclusive o próprio excelentíssimo Procurador-Geral, Dr. Janot, pediu para que os técnicos do banco fossem também fazer uma apresentação aos procuradores que estavam trabalhando nesse processo. E isso, é lógico, acaba surgindo ruídos no mercado, porque indiretamente eu acabei ficando num papel meio de interlocutor entre o sistema financeiro e o próprio executivo em relação às providências que seriam tomadas em relação a essa questão da Sete Brasil e das demais empresas envolvidas. Então, todos os bancos, não é só o Banco do Brasil, procuraram nesse período fazer contatos da espécie, enfim, procurando entender a estratégia de cada uma daquelas empresas citadas, de como ela iria achar soluções, ou naquilo que os bancos poderiam colaborar em achar soluções para reaver seus capitais emprestados. Então, tive inúmeras reuniões da espécie. Perfeito, obrigado. O senhor já falou um pouco a respeito de uma reunião havida com o senhor Marcelo Odebrecht e o senhor Fernando Reis em janeiro de 2015. Perfeito. Peço licença, excelência, vou ter que passar por algum tema que já foi aqui ventilado, apenas para contextualizar as coisas. Vou confirmar, foi o senhor André Gustavo que marcou essa reunião? Não, de forma alguma. Isso foi solicitado pela secretaria da Odebrecht, junto à secretaria do banco. O senhor André Gustavo foi referido nessa reunião em algum momento? Não, de forma alguma. Perfeito. Não estaria no contexto. O senhor já falou sobre os temas que foram tratados e agora o senhor também já falou, enfim, de outras questões da reunião, mas eu pergunto uma específica. Ali naquele momento foi tratado algo sobre a sua futura indicação para a presidência da Petrobras? De forma alguma, não teria uma bola de cristal para adivinhar que acabaria ocorrendo isso 2 semanas depois. Apenas para esclarecer. Nesta reunião, o senhor por acaso estava ali com alguma pasta, com o brasão da República, exibiu algum material que lhe teria sido entregue por alguém do governo? Houve referência a esse respeito por parte dos colaboradores? Queria que o senhor esclarecesse. De forma alguma, doutor Fernando. Aliás, eu estava voltando de férias naquele período, como já citado aqui. Eu estava em São Paulo e voltei naquele dia a trabalhar exatamente em São Paulo. Ninguém me repassou nenhum tipo de assunto em relação a isso. Eu até vejo citado aí nos autos um determinado e-mail que ele teria encaminhado ao ministro da Casa Civil, Luiz Mercadante, teria sido repassado para mim. É uma boçalidade falar aquilo, porque eram 3 temas que estavam na imprensa. Basta dar um Google aí, todo mundo sabia que era a apreensão das empresas em relação ao tema. Mas isso sequer foi tratado nessa reunião. O senhor não recebeu esse e-mail, nem de tinha esse e-mail na mão? Não, perfeito. Não, só vi nos autos. Perfeito. O senhor já falou também sobre a sua indicação para a presidência do Banco do Brasil. Apenas para colocar as coisas no tempo devidamente, quando é que exatamente o senhor soube? Do Banco do Brasil ou da Petrobras? Da Petrobras. No dia... na verdade, no final de 2014, numa reunião privada com a Presidente da República, eu havia externado a minha vontade de me aposentar. Já fazia 6 anos que eu estava à frente do Banco do Brasil, e eu achava que eu já tinha dado a minha devida colaboração em relação a isso. Ela não aceitou essa renúncia naquele momento, disse para mim tirar umas férias, espairecer, e depois a gente voltaria a conversar sobre isso quando eu retomasse as atividades, até porque naquele momento ela estava totalmente envolvida
na composição do seu novo governo. Eu voltei de férias, como já dito, no dia 26 de janeiro. Nesse período, eu acho que eu não tive, do dia 26 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, eu acho que eu não tive nenhum contato com a presidente. Até que no dia 3 de fevereiro eu recebi uma ligação dizendo que ela queria falar comigo. Eu liguei e ela me convidou para um café da manhã no Palácio da Alvorada. E isso foi no dia 4 de fevereiro, no período da manhã. Ela me fez um apelo muito forte em relação a que eu assumisse a Petrobras, comunicando que naquele momento ia ser divulgado a renúncia de toda a diretoria da Petrobras. Eu expliquei para ela que não era o que eu desejava, eu estava numa vida já toda programada, né, para ir curtir minha aposentadoria e trabalhar em outras coisas. Eu falei que seria uma missão muito difícil, muito árdua, até porque eu tenho especialização em gestão e conheço muito do mercado financeiro, de finanças. Ali era uma indústria. Mas ela foi até enfática em dizer o que ela precisava, era de uma pessoa correta, de uma pessoa que entendesse de compliance, de uma pessoa que entendesse de gestão e que pudesse dar uma colaboração, uma missão pública no sentido de salvar uma empresa que era tão importante para o país. Isso se deu no dia 4 de fevereiro, ela insistiu muito, eu não queria de forma alguma assumir, mas não tive como deixar de atender, até porque eu entendi, do ponto de vista da avaliação dela, que ela teria dificuldade em buscar um sucessor ali na empresa. Isso foi no dia 4 de fevereiro. O anúncio oficial foi no dia 6. Ela pediu total reserva, ela ia comunicar ao presidente do Conselho de Administração que essa era a indicação do controlador. Existe toda uma governança lógica, é uma empresa aberta. Isso foi comunicado ao presidente do Conselho no final do dia 5 e na sequência ele fez contato comigo. Eu me desloquei a São Paulo. O presidente do Conselho de Administração ainda era então o ex-ministro Guido Mantega, e foi convencionado o seguinte: no dia 6, que era o dia da reunião do Conselho, que se realizaria em São Paulo, ele faria a indicação ao Conselho de Administração. Essa reunião começava de manhã, eu permaneceria ali no ambiente da Petrobras, caso houvesse algum interesse dos demais conselheiros em ter uma conversa comigo, alguma coisa nesse sentido. Eu só vazou para a imprensa, eu creio que no início da manhã do dia 6. Antes disso não teve mais nada. O senhor me permite uma pergunta objetiva. Antes da imprensa noticiar, o senhor comentou com o André Gustavo? Imagina. Acho que só uma pessoa eu comentei, na verdade 2 pessoas eu acho que eu comentei em relação a isso. Para um vice-presidente do banco, que é quem eu estava preparando para ser o meu sucessor, e pedi todo absoluto sigilo em relação a isso, e para minha esposa, eu acho que eu não falei com mais ninguém. Consta dos autos, vou pedir licença para exibir, excelência, evento 1, anexo 17, página 1, algo que parece uma agenda, uma lista de ligações, e consta aí uma ligação, consta o nome do senhor Marcelo Odebrecht aí. Pelas características dessas anotações, essa ligação foi feita de quem para quem? Isso aqui é uma pendência que a secretária, tanto a de São Paulo quanto de Brasília, quanto o secretário de São Paulo, preparam e põe na minha mesa todo dia de manhã. Foram as pendências de ligações que foram ligadas para mim e que eu não retornei. Eu acho que dá para ver claramente aqui, até pelos horários, horários quebrados, que ela registra aqui o horário que a pessoa ligou. Então está. E as de baixo são pendências de ou reuniões ou também de retorno de pessoas que já teriam procurado anteriormente. A denúncia, no pé da página 13, no início da página 14, diz que o senhor que teria ligado para o Marcelo Odebrecht dizendo que iria para a petrolífera. Isso é verdade? Isso é uma mentira absurda. Perfeito. Pode mostrar só o documento para ter uma visualização aqui? Futura referência só. Diz para ele qual é a referência, né? Eu disse. Mas já mencionou, né? Evento 1, anexo 17, no processo conexo, isso? Se não me engano, na própria ação penal. Na própria ação penal. Foi um documento que acompanhou a denúncia. Tá. Obrigado.
A denúncia faz referência, e isso também já foi tratado em passagem anterior do seu interrogatório, a um encontro havido no Hotel Windsor. O senhor já disse que a data desse encontro não é a que está informada na denúncia. O senhor já contou a dinâmica desse evento, pedido do senhor André. No final ele apareceu lá com o Fernando Reis sem que o senhor soubesse. Diz a denúncia que neste encontro o senhor teria feito um pedido de vantagem indevida, já na condição de presidente da Petrobras, para o senhor Fernando Reis. Isso é verdade ou não é verdade? Isso é uma mentira absurda. Nunca fiz esse tipo de solicitação a ninguém. Perfeito. O senhor já discorreu aqui sobre os 3 e-mails apontados. Faltou um, né? Isso, é justamente sobre isso que eu vou perguntar. O senhor discorreu sobre há 3 e-mails apontados na denúncia como sendo tratativas que o senhor teria feito supostamente para aí praticar algum ato de ofício em favor da Odebrecht. Isso segundo os termos da acusação. A acusação fez juntar na denúncia, embora não tenha feito juntar o seu anexo, o anexo, na verdade, foi pedido por nós em resposta à acusação, em razão de decisão do juiz, ele veio aos autos posteriormente, só depois da nossa resposta, mas o e-mail é também desta ação penal, evento 1, anexo 23, página 1. Pediria para o senhor examinar esse documento e, em seguida, quero lhe fazer umas perguntas. Perfeito, recordei. O anexo, o arquivo anexo, que está no hiperlink desse e-mail, é um documento interno do sistema da Petrobras, que veio aos autos posteriormente, como eu disse, que está no evento 201 da estação penal, anexo 2. Passo às suas mãos, pediria se o senhor consegue identificar esse documento. Só um minutinho que eu quero ver o final desse DIP. Perfeito. Pela data, assunto tratado, etc. Isso era algo que já vinha sendo tratado pelas instâncias da Petrobras antes da chegada do senhor? Sim, até a própria data do documento. Isso é um documento interno para conhecimento ou aprovação de processos dentro da diretoria, são notas técnicas que são chamadas de DIP. Estou vendo que a data disso é do dia 8 de janeiro, então provavelmente esse assunto é consequência na diretoria anterior pós-bloqueio cautelar. Uhum. E esse e-mail ao qual você se referiu, isso é um e-mail automático que cada uma das diretorias que pautam notas para a diretoria executiva, ela encaminha previamente esse documento para que se analise até o dia da reunião. Mas pelo que eu pude observar, isso já era um assunto em discussão na Petrobras. Isso aqui é na primeira semana que eu estava na empresa, eu acho que fazia 3 dias que eu estava na empresa. Mas esse assunto foi depois retirado de pauta, isso aí que você quer foi apreciado. Era um posicionamento a ser debatido com a diretoria anterior, mas isso não teve nenhuma consequência. Isso também estava atrelado ao tema do bloqueio cautelar. Perfeito. Era uma proposta da diretoria de serviços, insistindo na contratação dessas empresas mediante algumas condicionantes. Anterior à minha chegada. Perfeito. E aí, aproveitando o tema e ainda tratando do bloqueio cautelar, eu pergunto, havia demandas internas
da Petrobras pela contratação daquelas empresas que estavam envolvidas no bloqueio? Muito, muito fortemente. Eu acho que isso aqui já foi referendado, inclusive, aqui por várias testemunhas, porque, conforme eu estava explicando, a indústria petrolífera é uma indústria de projetos de longo prazo. E se você não começar uma projeção para daqui até 30 anos e não cumprir os passos desse planejamento, você pode se deparar com uma situação daqui a 5, 6 anos que você tem reserva aprovada, mas não consegue explorar porque você não se preparou para fazer isso. Isso é um impacto muito grande para a empresa, porque essas empresas arroladas aí na Lava Jato eram as principais fornecedoras da empresa. Então havia uma pressão forte, eu entendo isso do ponto de vista dos técnicos que queriam buscar soluções, porque você tinha que estar dentro do cronograma já com algumas plataformas prontas para cumprir toda aquela programação. Apesar dessa forte pressão, a gente entendia isso do ponto de vista das equipes técnicas, a gente ainda não tinha segurança para tomar qualquer decisão face ainda a Operação Lava Jato ainda está no momento inicial de se depurar coisas em relação a essas empresas. Uhum. O senhor não fez aqui qualquer tipo de discriminação entre as empresas, acho que já ficou claro pela sua resposta, mas apenas para que fique ainda mais claro e que não tenha nenhuma dúvida sobre o assunto. Isso era uma questão que tocava apenas ao Odebrecht, ou isso era uma questão geral em relação aos grandes fornecedores da companhia? A todos os grandes fornecedores que estavam citados nessa operação. Perfeito. Eram 33 empresas. Dentre essas medidas de conformidade sobre as quais o senhor já falou em passagem anterior do seu depoimento, para que eventualmente essas empresas afetadas pelo bloqueio pudessem vir a contratar novamente com a Petrobras, o senhor referiu ao acordo de leniência, entre outras medidas. Essas discussões sobre acordo de leniência, elas envolveram órgãos como Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, MPF. Sim. Essas instituições estavam presentes nessas discussões? Nessas tratativas, todo o quadro jurídico e quadro técnico da Petrobras vinha nessa discussão sobre os acordos de leniência, mas havia uma briga por protagonismo por parte dos meninos aí do Ministério Público versus a CGU, enfim, cada um querendo ter o seu protagonismo. Isso acabou inviabilizando qualquer tentativa de acordo naqueles momentos de qualquer uma das empresas. Para se ter uma ideia, eu acho que a primeira empresa que foi tratado mais profundamente em relação a um acordo de leniência foi com uma empresa estrangeira, se não me engano, a SBM. Isso foi ocorrer quase um ano depois da minha chegada lá, e mesmo assim isso não veio a contento por determinadas razões burocráticas. Perfeito. Mas, enfim, esse é o posicionamento. Perfeito. A minha próxima pergunta se refere já à reunião, ou ao encontro havido lá no dia 18 de maio na residência do André. O senhor do acusado André Gustavo, em Brasília. O senhor já referiu que não esperava lá a presença do senhor Marcelo Odebrecht e nem do senhor Fernando Reis. Já falou sobre algumas circunstâncias desse encontro. Queria perguntar uma coisa especificamente. Quando o senhor chegou lá, o senhor André combinou alguma senha com o senhor que deveria ser dita em seguida nesse encontro? De forma alguma. Ele me recebeu ali na entrada da residência, ali na antessala, explicou o motivo dos dois estarem ali, pedindo desculpa, e eu falei, poxa, isso não era para ter sido feito. Mas foi um negócio muito rápido. Esse encontro, eu não queria ser deselegante ao ponto de dar um passo para trás, voltar em relação ao tema. Eu acho que ali ele estava procurando se valorizar frente ao trabalho que ele tinha lá. Ele teoricamente era contratado do grupo, em relação a esse posicionamento de relações públicas dele, que ele tinha acesso às pessoas, coisas. Senhor Bendini, essa reunião na casa do senhor André, ela era um happy hour, não era? Isso. E por que o senhor foi no happy hour? Se era um happy hour, explica isso, por favor. Porque eu mantinha relacionamento, não vou dizer um relacionamento de amizade, eu não tinha relação com a família dele, não era uma amizade profunda, mas não só com ele, como com várias empresas de comunicação. Aliás, se eu posso citar, e depois, se for o caso, se juntar aos autos, empresas como a FSB, eu tinha um contato muito maior do que eu tinha com a empresa dele. Então esse tipo de contato, ele era uma pessoa amigável, uma pessoa de fino trato, uma pessoa agradável. Estou satisfeito, obrigado. Ainda sobre esse tema de senha e da preocupação externada aqui pelo senhor Marcelo Odebrecht, pelo senhor Fernando Reis, de entender
se aquela suposta solicitação do senhor André contava com a sua anuência ou não, eu indago. O senhor narrou aqui que teve encontros a sós, sem a presença do André, com o Marcelo Odebrecht e com o Fernando Reis. Perfeito. Pelo menos um no escritório, o Matos Filho, que o senhor já referiu. Estavam só os senhores 3 na sala. Na verdade, estava só eu e Marcelo. Só o Fernando Reis Marcelo. só fez um papel de receber ali e depois eu estava discutindo com o nesse Marcelo. ambiente, sem a presença do senhor André, só vocês dois a sós, o senhor Marcelo nunca tentou confirmar se essa tal suposta solicitação do André seria séria ou não? Por isso que eu falo que esse processo é uma piada. Um calhorda que foi considerado o maior corruptor do país, que se vangloriou de ter corrompido presidentes até de outros países, parlamentares, ia ter um determinado pudor, uma dificuldade de fazer uma abordagem dessa que seria uma coisa tão simples. Escuta, você está de fato pedindo alguma vantagem para você em relação a isso? Isso é um absurdo. Isso era uma... Se é que existiu essa situação, isso era algum acordo que existia entre André Gustavo e Fernando Reis. Se esse cara me vendeu, isso para mim é uma inteira decepção, né? Eu vim parar numa situação que eu estou exposto aqui por conta dessa pseudo-situação. Então, de fato, se aconteceu essa questão de uma propina ou coisa do gênero, isso aí provavelmente ele me vendeu sem a minha autorização. Eu agradeço, tá super claro. Pergunto ainda, o senhor referiu que o senhor André teria aí uma suposta relação comercial lá com o Grupo Odebrecht para prestar uma consultoria como relações públicas ou algo do tipo, se eu não estou enganado, foi exatamente o que o senhor disse. O senhor sabia, tinha conhecimento de detalhes de se o senhor André ia receber algum dinheiro da Odebrecht, quanto era, como isso seria pago, se ele emitiria notas fiscais, por meio de que departamento a Odebrecht o pagaria? O senhor sabia de alguma informação a respeito dessas questões? Tem um mínimo conhecimento disso, doutor. A única condição que foi dada foi quando ele me abordou a primeira vez, para que eu pudesse ter a gentileza de receber, conhecer o senhor Fernando Reis, que ele afirmou que estava prestando serviços para a Odebrecht Ambiental. Nunca mais esse tema foi tratado. Isso é um absurdo, essa acusação. Perfeito. Não tenho conhecimento de absolutamente nada da vida comercial do senhor André Gustavo. O senhor tem conhecimento sobre uma retificação de imposto de renda que o senhor André teria feito para que passasse a constar da sua declaração os recebimentos que supostamente houve no passado de pagamentos do Odebrecht para ele? O senhor tem conhecimento de que ele faria essa retificação? De forma alguma, só vi isso nos autos depois. O senhor tem conhecimento de que o senhor André Gustavo, por meio da sua defesa, pretendia juntar esses documentos num procedimento em trâmite no Supremo Tribunal Federal? De forma alguma. Volto a afirmar, não tenho o mínimo conhecimento da vida comercial do seu André. Muito obrigado. Eu queria pedir licença, Excelência, para mostrar ainda um documento constante dos autos, que está juntado no processo número 5035-263-15-2017-4047000, evento 1, anexo 9, página 1, que seria uma nota que supostamente foi extraída do aparelho telefone celular do senhor Marcelo Odebrecht. Certo. Tá? Eu pedi licença para exibir ao senhor Bendini esse documento e queria sobre ele fazer uma pergunta. Certo. Antes de fazer a pergunta, eu vou interromper o tamanho do áudio.